que muitos grupos indígenas, e aí eu vou especificar, eu estou falando dos Tembé, eu estou falando dos Açorini do Xingu e dos Imbiá Guarani, eles colocam o universo em vários níveis. Dentre esses níveis, eles localizam as constelações com uma metodologia científica que com certeza Descartes apreciaria. Como é que fica esse trânsito entre a Bíblia, a mitologia indígena e a ciência oficializada no Ocidente? Não sei se eu saberia te responder, porque é uma questão que, como dizia o Augusto, levaria umas 15 sessões daria 15 sessões para discutir a relação entre ciência, religião e esse outro saber que não é nem científico nem religioso, tal como nós entendemos essas palavras, porque para entender, a noção de religião supõe de ciência, a noção de ciência supõe de religião de alguma maneira, né? No mundo onde essa distinção não há, não se pode identificar o saber indígena nem como religioso, nem como científico, porque é os dois, né? E não é nenhum dos dois ao mesmo tempo. É os dois, como você chamou a atenção, os índios são capazes de fazer observações de grande precisão astronômica, de naturalistas, eles têm um conhecimento profundo de várias áreas do conhecimento, outras eles não sabem nada, né? Assim como nós, vice-versa, né? E tem dimensões do conhecimento indígena que são muito mais próximas do que nós chamaríamos de religião, né? Por exemplo, os mitos de origem do universo, que mesmo no caso da ciência, tem um momento em que a ciência fica curiosamente incompreensível, porque ela esbarra em problemas de linguagem, não consegue mais falar do mundo antes do Big Bang, que aí começa a entrar não é que isso seja província da religião, não é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer que o discurso humano tem uma hora que ele começa a rodar em regressão infinita e fica... O mundo indígena é um mundo interessante sob alguns aspectos, porque muitos deles, não todos, eles evitam o problema da criação completamente. Tudo sempre existiu. Em alguns não, em outros grupos não, tem várias populações indígenas que têm mitologias da criação. Mas já muitos deles simplesmente ignoram o problema da criação e o mundo, na verdade, o que eles descrevem, o que a mitologia descreve, são processos de transformação. Mas a ideia de uma criação do nada, ex nihilo, como a nossa, né, não é contemplada. Embora haja culturas que, ao contrário, tem toda uma teoria da criação a partir de um ser que está sozinho no universo, um avô do universo, o nosso pai, o Guarani tem isso, os tucanos do Rio Negro tem isso. Mas em muitas culturas o mundo sempre esteve aí. O que aconteceu foi que, quer dizer, as coisas sempre estiveram aí, o que a mitologia descreve é como é que elas se tornaram o que elas são hoje. Mas elas eram outra coisa antes. Então, portanto, a questão da criação é subordinada ao problema da transformação, como sendo a... E se você for olhar de perto o que o discurso científico diz sobre a origem das coisas, você vai ver que também eles não têm uma teoria da criação, eles vão ter que adaptar uma teoria da transformação, porque algo só poderá vir de algo, e, portanto, eles vão ter que postular a ideia de que o vácuo absoluto, o nada, é instável, e que o nada tem que produzir alguma coisa, do nada pode sair alguma coisa, e, portanto, o nada não é nada, e há toda uma discussão da mecânica quântica, da teoria da gravidade, para explicar como... E, até certo ponto, nós estamos hoje, eu diria, na ciência moderna, muito mais próximos de um discurso sobre a transformação do que sobre a criação absoluta, sobre a criação a partir do nada, que é algo que ninguém tem uma teoria sobre a criação a partir do nada, nem a religião, porque não tem, antes da criação tinha Deus. E, portanto, não tem uma criação a partir do nada em lugar nenhum, né? O nada é estéril desse ponto de vista explicativo, né? Mas, fora isso, não sei muito o que... Eu diria que não esqueçamos que os índios leram a Bíblia também, hoje, né? Os índios de hoje, e há uma grande interação temática entre... a Bíblia é capturada pela mitologia indígena, os índios têm versões da Bíblia, e tem mitos que são nitidamente transformações de histórias bíblicas, são transformações muito interessantes, porque as transformações, precisamente, que os índios impõem à narrativa bíblica, revelam precisamente as diferenças, as deformações, as estranhas interpolações que eles inserem nas narrativas da Gênesis, etc., explicam muito sobre como é que as coisas
o que interessa ao mundo, no mundo para eles, né? A gente poderia falar sobre isso depois, porque tem histórias de Adão e Eva interessantíssimas contadas pelos índios, em que as coisas passam de maneira muito diferente do que na Bíblia. Não é bem aquela história que nos conta, é outra. Mas aí eu deixo isso para depois. Professor, alô, som. Professor, a relação com a proximidade que a velhice tem com a morte, pelo menos em tese, bem, se não acontecer nada num percurso natural, você vai ter a velhice, como a proximidade maior da morte. E você está chegando para que tenha esse acontecimento de você morrer. E como é que tem essa relação com os índios? Você diz a experiência da aproximação da morte? Da velhice. Da velhice? Bom, eu diria que... Não sei se eu vou ter uma resposta assim muito taxativa, porque a minha experiência não é tão grande assim, a ponto de eu poder fazer uma generalização, mas eu diria que, certamente, a sensação de que a velhice é um mal que vai nos oprimindo, essa sensação que nós temos muito, né? Em suma, bom, nós vivemos hoje, sobretudo em dia, numa cultura em que quem não é jovem já morreu, né? Ou seja, um culto absoluto da juventude como sendo o único estado possível da pessoa, né? Os mundos tradicionais, os mundos clássicos, a velhice, ao contrário, era uma dignidade, né? Em que ficar velho era bom. Ficar velho você ganhava prestígio, ganhava autoridade, ganhava poder. Nosso mundo hoje, ainda que os velhos continuem tendo poder e autoridade, toda a nossa cultura gira em torno, ao contrário, de uma celebração de um culto do jovem, da juventude. A economia gira em torno da juventude, né? Ainda que o dinheiro vá para o bolso dos mais velhos, em geral, né? Mas no mundo indígena é um mundo em que a velhice é valorizada, né? Na medida em que ela te dá essas vantagens. E, evidentemente, também ela, como em todo lugar, produz uma série de limitações, etc. Mas, normalmente, você vê muito no mundo indígena a ideia, um desejo de morrer, como é que eu vou dizer, uma relação menos conflituosa com a própria morte, ligada à ideia de que a pessoa cansa de viver, porque os parentes morreram. E, de certa maneira, essa sucção que eu falava que os mortos exercem sobre os vivos, em última análise, os mortos ganham, né? Porque a pessoa chega uma hora em que ela fala, eu não quero mais viver porque meus parentes estão todos mortos, todas as pessoas que eu conheci já morreram, eu vivi demais, estou muito velho, eu prefiro morrer, enfim. Isso é muito comum você ver em história de indígenas, as pessoas dizendo isso, dizendo, cansei e quero morrer, né? E acho que em parte porque não há medo da morte, nesse sentido, em parte porque não existe essa celebração da juventude como uma coisa obsessiva nossa, né? Então eu diria que a experiência do envelhecimento é muito menos traumática nessa sociedade, além do que, não esqueçamos, são sociedades também que as pessoas morrem mais cedo, né? Ou morriam mais cedo, em que a velhice não é um período de vida muito longo comparado conosco, né? Em que enfim, os que vivem muito são exceção, né? Não é como nós hoje, em que nós fazemos todo o possível para prolongar ao máximo a vida das pessoas, inclusive em condições absolutamente absurdas para as pessoas, para todos, né? Para os velhos e para os não velhos das pessoas, e a ideia de que é melhor um morto-vivo do que um morto-morto, né? Que é uma ideia muito peculiar, muito bizarra, ocidental, moderna, de que, em suma... E a gente está discutindo isso com eutanásias e com o direito da pessoa escolher morrer, etc. E é, mais uma vez, interessante que o Estado se interesse tanto, né, por isso, a ponto de proibir, processar médicos e proibir a família, proibir a pessoa de dizer, quero morrer, por favor, alguém podia me matar, né? Índios pedem isso frequentemente. Me larguem, deixem aqui que eu quero morrer. Vão em frente. Os esquimós fazem isso o tempo todo. Podem ir embora e me larguem aqui que eu quero morrer. O Estado aqui não deixa isso. É proibido. Porque só ele pode matar, né? Ele pode deixar você morrer de fome, mas você não pode morrer de fome sozinho. Entendeu? Você não está autorizado a morrer de fome sozinho, né? Agora, ele pode te matar de fome porque isso é muito curioso, pensando bem, não?